Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna, e por que não dizer prezado professor, prezada professora, já que esse curso ele é voltado também, vamos dizer assim, o primeiro público a que ele se destina é a educadores cristãos, mas é claro, a gente dá as boas-vindas aqui a todos, mas para você que é educador, educadora, você que é um professor da Palavra de Deus na sua igreja, é uma alegria tê-lo aqui, e agora nesta unidade número 4 nós vamos falar sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem elas estão presentes, na verdade, em todas as línguas, e eu trago aqui uma fala do McNeil Dixon, professor de literatura inglesa na Universidade de Glasgow. Ele vai dizer o seguinte: se me perguntassem qual foi a maior força utilizada na formação da história, eu responderia a linguagem figurada. Os homens vivem pela imaginação. A imaginação governa nossas vidas. A mente humana não é um foro de debates, como querem os filósofos, mas sim uma galeria de arte. Elimine as metáforas, ou seja, a linguagem figurada da Bíblia, e seu espírito vivo se dissipará. Os profetas, os poetas, os líderes são todos mestres da metáfora, e com ela cativam a alma humana. Convenhamos que a fala do McNeil Dixon aqui é quase poética. Então a reflexão que ele traz aqui em torno da questão das figuras de linguagem é muito pertinente, justamente para já de partida a gente mostrar para você o valor das figuras de linguagem. A Bíblia contém centenas, literalmente centenas de figuras de linguagem. Bullinger agrupou as figuras de linguagem da Bíblia em mais de 200 categorias e forneceu 8.000 exemplos bíblicos, sendo que o sumário ocupou 28 páginas para relacionar as 200 categorias. Por aí você tem uma ideia da dimensão desse assunto, né? Da dimensão da presença de figuras de linguagem nas Sagradas Escrituras. Mas afinal de contas, o que são as figuras de linguagem? Elas são recursos linguísticos, atente para a palavra recursos, ok? Você vai entender o porquê das figuras de linguagem serem entendidas como recursos mais adiante. Então elas são recursos linguísticos empregados pelo literato para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, comparação ou de correspondência entre as palavras e pensamento. Então, as figuras de linguagem podem com justiça serem consideradas aqui recursos linguísticos. Elas podem ser definidas ainda como formas literárias em que os autores põem de lado intencionalmente determinadas regras gramaticais. A gente vê isso em algumas figuras de linguagem, por exemplo, figuras do tipo elipse, né? Então você percebe que parece realmente que a forma gramatical como está ali não é a que se pediria de modo bem exato, bem preciso, né? Muito bem. O que são as figuras de linguagem? Nós temos aí alguns exemplos que eu coloco, nós temos aí a chaleira está fervendo, o carro passou voando, está chovendo canivetes, morri de rir. Então veja, as figuras de linguagem elas fogem ao sentido literal das palavras que empregam. Então você nunca deve interpretar figuras de linguagem ao pé da letra, ok? É o caso clássico, eu sempre menciono, lá do camelo e da agulha. As pessoas ficam batendo cabeça, tentando explicar o que era o camelo, o que era a agulha. Bobagem, ali é uma figura de linguagem e você não interpreta a figura de linguagem ao pé da letra, ok? Aquilo ali se você for interpretar literalmente não vai fazer sentido mesmo, e não tem que fazer, como não faz sentido você dizer que eu estou com um boi no estômago, né? Quando você está empanzinado, quando você acabou de almoçar, e você fala, poxa, parece que eu estou com um boi no estômago. Isso é uma figura de linguagem, né? Você não interpreta isso, você não faz sentido você tentar encaixar um boi dentro do seu estômago, né? Obviamente que isso não faz a menor, pareceria sandice querer interpretar isso ao pé da letra. Então é o caso das figuras de linguagem da Bíblia, ok? Você nunca leva elas ao pé da letra. Por que a Bíblia usa as figuras de linguagem? Por várias razões. Elas acrescentam cor e vida, elas chamam a atenção, elas concretizam conceitos abstratos ou intelectuais, elas ficam mais bem registradas na memória, elas sintetizam uma ideia, como por exemplo a do Salmo 23, em que Deus é retratado como um pastor que cuida do seu servo, né? Um pastor que cuida da ovelha. Elas estimulam a reflexão e você está vendo aí exemplos de textos bíblicos, vai dando pausa no vídeo, vai lendo essas passagens. Uma outra pergunta importante, como identificar essas figuras? E aí você tem algumas dicas muito legais que eu cataloguei ao longo dos anos e trago para você aqui em diálogo com autores, né, lendo e pesquisando, você tem as referências dessas obras ao final, ok? Primeiro ponto, adote sempre o sentido literal de uma passagem, a menos que você tenha boas razões para não fazê-lo. Outra dica, o sentido é figurado se o literal implicar uma impossibilidade.
Outra dica, o sentido é figurado se o literal for um absurdo. Ou ainda, o sentido é figurado se o literal indicar imoralidade. Isso aqui é um caso interessante, né? Você tem João capítulo 6, versículos 53 a 58, onde Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue. Então, se você for levar isso ao pé da letra, você vai encarar Jesus como uma espécie de canibal, né? E não é isso que Jesus está falando ali. Então perceba que ele emprega figuras de linguagem na sua comunicação. Se você não identifica isso como figura de linguagem, choca o leitor contemporâneo. Não era para menos, né? Então perceba que você precisa identificar. Outra dica, repare se uma expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal. E aí você tem um exemplo muito interessante, que é o caso lá da fala de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, quando ele está discorrendo sobre os que morreram em Cristo, né? Veja, ele primeiro fala os que dormem, e depois ele diz os mortos. Ou seja, ele usa a figura e em seguida ele explica a figura de linguagem. Então ele está usando a figura, mas é como se ele logo adiante dissesse, olha, eu estou usando a figura para falar dos que morreram. Então isso é uma questão interessante para a gente pensar. Às vezes uma figura de linguagem, ainda uma última dica aqui, para você identificar as figuras de linguagem, é que muitas vezes uma figura é ressaltada por um adjetivo qualitativo. Exemplo, o verdadeiro pão, ou seja, a figura de linguagem é pão. E aí a figura está sendo adjetivada, né, pela palavra verdadeiro. Então, pão verdadeiro. Então veja, você tem a figura, está sendo ressaltada por um adjetivo na passagem bíblica. A espada do Espírito, bom combate da fé. Então há vários exemplos que a gente poderia destacar aqui, ok? Você tem mais conteúdo aí na apresentação, que a gente não vai explorar, até porque pela própria leitura também você vai assimilar isso com muita facilidade, onde você vai perceber a maneira como são classificadas as figuras de linguagem e os tipos de figura de linguagem que você tem, que você vai encontrar, na verdade, na Bíblia Sagrada. Na nossa unidade número 5, nós vamos falar agora ou a seguir, sobre princípios fundamentais de interpretação bíblica, ok? Deus abençoe sua vida, te encontro na nossa unidade de número 5.